autoestima. Então todos nós devemos entender que você não está sozinha. A mulher ela tem que procurar ajuda. Isso tem desenho para você. A mulher muitas vezes essa família ela ajuda num primeiro momento em que os fatos aconteceram, só que quando ela volta... Os desenhos da TV brasileira foram quase todos extintos do canal aberto. Durante 5 anos, pessoas de todos os cantos do Brasil não puderam saber o que foi uma infância, uma adolescência, onde tivesse aquela motivação, sabe, de acordar cedo, ligar a televisão e querer ver seu desenho e assim esperar no dia seguinte motivado para poder saber o que vai acontecer no dia seguinte. Pois é. Isso porque uma lei foi aprovada e em 2011 ou retiraram a programação ou os melhores desenhos. Bora viajar no tempo até esse ano aí? Chega aí, me acompanha. Parceiro, é aqui onde as leis são debatidas, analisadas e julgadas. Nesse ano, deputados e a ALANA, que é a entidade que atua na defesa da criança e do adolescente, bom, eles resolveram ajudar as crianças e os adolescentes. A ideia, a princípio, foi boa, mas digamos que o tiro saiu meio que no escuro e também acabou acertando muita gente, meu camarada. Essa lei que foi apresentada impediu que empresas divulgassem produtos para o público infanto-juvenil na televisão. O objetivo era parar com tanta publicidade que essas empresas faziam. A comissão e a Alana entenderam que as crianças ficavam encantadas pelos brinquedos, jogos, videogames e também tem aqueles produtos alimentícios que, segundo os defensores, não faziam bem a esse público. E eles também visavam acabar com a obesidade infantil no Brasil. Bom, mas o marketing dessas empresas, cara, é muito convincente, até adulto fica deslumbrado. Você que tem 30 anos, se você for lembrar 20 anos atrás daquele brinquedo Lego, hoje eles passam uma publicidade, cara, com um pouco mais, enfatizando um pouco mais sobre esse brinquedo. Cara, até você mesmo com 30 anos já fica deslumbrado, você começa a lembrar daquela época lá de 20 anos atrás, como era maneiro brincar com Lego. Como eu disse, parceiro, a ideia era boa. O problema é que quem sustenta esses entretenimentos são as empresas que fecham o contrato com as emissoras para divulgar os seus produtos no começo, no intervalo ou no fim de cada desenhos, séries, filmes e tudo mais. A ideia desses deputados e da Alana parecia ser solucionadora, mas na seu efeito, sai que eu tô passando, irmão. Deixou muita gente sem saber o que são desenhos e animes bons. Só que aí vem na tua cabeça assim, então acessa pela internet, cara. Hoje em dia todo mundo acessa pela internet, mas entenda uma coisa. Ouça, 58% da população brasileira possui acesso à internet, mas isso está aí graças aos smartphones. Bom, alguns não acreditam, então se liga aí. Vamos avançar para o tempo de 2015. Bom, nesse ano foi realizada uma pesquisa. Acompanhe. A 11ª edição da pesquisa, TIC do Homicídio 2015, que mede a posse, o uso ou o acesso e os hábitos da população brasileira em relação às tecnologias de informação ou de comunicação, mostra que 58% da população brasileira usa a internet, o que representa aí 102 milhões de internautas. De acordo com a pesquisa, o telefone celular é o dispositivo mais utilizado para o acesso individual da internet pela maioria dos usuários, com 89%. Bom, aí com essas informações, podemos entender que as pessoas têm mais facilidade para acessar a internet por meio de um dispositivo móvel, sendo mais usado é o celular. Com R$280 você compra um aparelho, mesmo que não seja de última geração, mas vai te proporcionar acesso à internet. E para você ter um computador, já precisaria de mais peças, de espaço físico e um rack, e uma operadora que pudesse disponibilizar o sinal de internet para você. Bom, quanto à questão da TV a cabo, é a seguinte: o país possui um pouco mais de 206 milhões de habitantes. Desses 206, apenas 19,7 milhões possuem TV a cabo. Então, se você fizer uma matemática, vão sobrar aí, se você subtrair 206 por 19, vai dar mais ou menos aí 187 milhões de pessoas. Então são 187 milhões de pessoas que não têm TV assinatura, TV a cabo. Isso pode se dar pelo fato de ter que escolher entre banda larga ou assinar uma TV, ou, sei lá, a pessoa talvez não tenha interesse, ou realmente pode ser que não tenha condições financeiras favoráveis, né?
E também, quando a gente trata de internet, além do mais, o Brasil é um país que está em crescimento ainda. A banda larga que é disponibilizada para as pessoas é ruim, é cara e sem projeto para melhorias eficientes. Na Europa, quando um lugar público fornece internet grátis, cara, esse sinal é melhor do que qualquer sinal de banda larga oferecido no Brasil, irmão. Portanto, assim, não adianta esse serviço de banda larga essa oportunidade de não chegar a todos de maneira igual e acessível, visando o acesso à informação e ao entretenimento. Então, amigo, não é possível ao alcance de todos internet ou TV por assinatura. Derrubada da lei da publicidade infantil. Mas, para a alegria de muitos, a história sofreu uma grande reviravolta, irmão, depois de 5 anos intermináveis. Segurei, bora lá para agosto de 2016. Nesse dia, foi derrubada a lei que impedia a publicidade infantil na TV brasileira de canais abertos. Dias Toffoli, que foi o relator do processo, ou seja, ele que apresentou o relatório que teve a mesma conclusão do ministro Teori Zavascki. Dias afirmou que o Estado ele não deve tomar o lugar dos pais, onde quem deve proibir algum conteúdo ou não são os tutores da criança e não o Estado. Aí vem Teori Zavascki também, e ele diz que, segundo a Constituição Federal, Constituição Federal é o conjunto de leis, normas e regras de um país ou de uma instituição. A Constituição também é a lei máxima que limita poderes e define direitos e deveres dos cidadãos. Então, Teori Zavascki, segundo Teori Zavascki, a Constituição Federal já estabelece um modelo de classificação indicativa que já busca colaborar com as famílias, informando aos pais, os responsáveis na tutela do conteúdo acessível aos menores de idade. Ele também afirmou que esse modelo constitucional de atuação do poder público não se satisfaz com medidas de conteúdo que aprova por lei sob pena de transformar a indicação em uma obrigação para as emissoras de radiodifusão. Eles entenderam que essa lei de 2011 é inconstitucional e que as emissoras ficam encarregadas apenas de mostrar a classificação indicativa. Como vocês podem ver, classificação indicativa é isso aqui, ó. Veja a conclusão de Teori Zavascki e logo após também de Dias Toffoli. Vou mostrar um vídeo agora para vocês, acompanhe aí. Ao atribuir à União competência para classificar diversões públicas e programas de rádio e televisão, artigo 21, 16, a Constituição Federal somente teria consentido com um modelo regulatório bastante contido, de perfil indicativo. Trata-se, portanto, de um modelo de regulação nitidamente tarifado, de cláusulas fechadas, que não admite o exercício das faculdades clássicas do poder de polícia do Estado, senão que lhe impõe um dever de colaboração com as famílias. Deve-se reconhecer que o modo como, em geral, tem sido veiculada ao público a informação sobre classificação indicativa a que se refere o artigo 220, parágrafo 3º da Constituição, notadamente no que se refere a programas televisivos, é manifestamente ineficiente, a ponto de, na prática, não produzir qualquer resultado significativo. Normalmente, a indicação vem no início do programa, mas no decorrer do programa não há nenhuma indicação. A liberdade de programação deve abranger a possibilidade de emitir qualquer programa, independentemente do seu conteúdo ou da sua qualidade, sendo essa matéria reserva da empresa de radiodifusão. A administração ou qualquer outro órgão do poder público não pode impedir, condicionar ou impor a difusão de quaisquer programas. Não deve o Estado substituir os pais na decisão sobre o que podem ou não os filhos assistir na televisão ou ouvir no rádio. Deve sim o Estado dotar os pais, as famílias, a sociedade como um todo dos meios eficazes para o exercício desse controle, para que eles possam, inclusive, se envolver na discussão e na decisão sobre o que é veiculado, seja com a informação sobre a programação, seja por meio de mecanismos eletrônicos de seleção ou dos meios legais para que busquem no Poder Judiciário o controle de qualidade dos programas exibidos. Muito mais importante seria o Estado, ao invés de ficar tão preocupado com as sanções, fazer sim
é programas instrutivos e programas publicitários de publicidade institucional contra a violência doméstica, contra a violência da criança, sim, contra a violência às mulheres no seio familiar. E apenas adendaria ao voto, não necessariamente na parte dispositiva, mas que se deve fazer um apelo que as emissoras coloquem essa advertência não apenas ao longo do início da programação, mas ao longo das várias vezes que se retoma a programação. Mas aí você se pergunta, mas e se alguma emissora extrapolar, exibindo coisas que não podem num determinado horário, já que elas podem o que querem? Bom, a lei prevê uma punição caso isso aconteça, e quem investigará será o Ministério Público. Veja esse vídeo aí. Caso haja abuso por parte de emissoras de televisão na sua grade, ainda existe o controle feito pelo Ministério Público, que pode entender que com esse abuso há um prejuízo à educação da criança e do adolescente e assim ingressar com uma ação contra a emissora que fez o abuso. Bom, agora vocês sabem o motivo principal da série da TV Globinho e os desenhos bons, que não puderam voltar também. A Globo viu que não tinha como lucrar como ela queria, então resolveu tirar essa programação, embora tenha permanecido com a TV Globinho aos sábados até o ano de 2015. Contudo, as animações eram bem ruins, cara, sinceramente. Por isso que não estava conseguindo audiência. Um pouco tempo depois da aprovação da lei que impediu a publicidade infantil no Brasil, a Rede Globo retirou a TV Globinho do ar em 2012 e em seu lugar colocou um programa chamado Encontro com Fátima Bernardes. Como o nome sugere, é a ex-apresentadora do Jornal Nacional. Essa substituição desagradou a todo o público infantil e também muitos adultos por retirarem uma programação que estava lá há 43 anos, irmão. Então, o que rendeu bastante indignação e protestos nas mídias sociais. Bom, só que agora já é possível que eles voltem com essa programação. Não tem nada que possa impedir, porque a lei que impedia, bom, já não impede mais. Então é uma questão de senso, de querer voltar com essa programação. E também de vocês solicitarem aí, por meio de alguma petição, como já tem no site, só vocês irem acompanhando. O SBT nos Trancos e Barrancos sempre manteve programação infanto-juvenil em sua grade de horários. Até hoje é assim. O único problema são os desenhos que não são bons assim, cara, como eram nos anos 90. Essa emissora também foi uma das únicas emissoras a exibirem desenhos e programas voltados aos jovens, mesmo sem uma empresa para anunciar nesse horário. E o dono da emissora, o Silvio Santos, declarou a seguinte frase: Tá difícil. E disse que o público de 20 anos atrás era o público fiel às suas programações e que as crianças precisam de espaço na TV aberta. A Band, junto com o SBT, foram as emissoras que sustentaram essa programação para todo tipo de jovem e seguram esse espaço até hoje. A Rede TV parou com as programações de 2009 em virtude da dificuldade de exibir desenhos no Brasil. Em 2014 e 2015 tentaram voltar, mas a ideia ainda não saiu do papel. Só que agora também já é possível com a derrubada dessa lei. Eles não têm nenhum impedimento de exibir suas programações das quais eram exibidas. Galera, agradeço a todos no meu canal, valeu, um abraço. Por vocês participarem, por vocês se inscreverem, por vocês sugerirem. Vocês têm sido bastante importantes aí nessa caminhada. Beleza? Um grande abraço a todos. Tamo junto. Parceiro. Não tem canal nenhum. Acho que só o SBT realmente manteve aí, nesse horário. Ninguém mais mantém nesse horário. E vem 2017.